Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, para você, para Cássia e para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, a CPI está tomando o depoimento do empresário Otávio Facuri sobre financiamento aí das fake news. Quem é esse cara, hein, Vera? Pois é, um empresário bolsonarista muito envolvido no financiamento aí de várias iniciativas desse mundo conservador, e da família Bolsonaro, o Sardenberg. Ele financiou muitas manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, foi assim que iniciou essa aproximação dele com o Bolsonaro. Depois financiou carros de som para algumas das campanhas do Ele Sim, e também de campanhas ligadas ao Bolsonaro nas eleições de 2018. E lá em 2020, quando o presidente Jair Bolsonaro passou a convocar aqueles atos contra o Supremo, atos contra o Congresso, ele também estava em grupos no Telegram e no WhatsApp, grupos bolsonaristas, se dispondo a financiar carros de som e outros artefatos para ajudar nessas manifestações. Eu me lembro de ter noticiado isso na época, e eu ouvi o empresário na época para pegar um outro lado a respeito do fato dele estar se oferecendo para bancar essas manifestações. Ele confirmou, disse que não tinha financiado a campanha do Bolsonaro, mas que tinha financiado alguns eventos a favor dele e contra a Dilma. E na época disse que isso fazia parte do que ele acreditava e tal, que não tinha nada demais, que não tinha nada de ilegal nisso. Mas o fato é que ele passou a ser investigado no inquérito das fake news e no inquérito dos atos antidemocráticos, que depois se converteu no inquérito das milícias virtuais, ambos no Supremo Tribunal Federal, sob os cuidados do ministro Alexandre de Moraes. E lá, nesse inquérito, apareceram várias ligações dele com financiamento também de blogs ligados aí ao bolsonarismo, também de eventos de propaganda desse universo conservador, como aquele CEPAC, que é organizado pelo Eduardo Bolsonaro, e foi por essas razões que ele foi convocado pela CPI. Qual a ligação disso com a pandemia? Porque a CPI tem uma vertente que investiga como a desinformação e as fake news ajudaram contribuindo para o agravamento da pandemia. E ele se dispôs a participar de vídeos contra o uso de máscaras, é um notório divulgador de mensagens anti-vacina, pró-cloroquina, pró-tratamento precoce, e também financiou publicações nesse sentido. Agora, Vera, durante o depoimento dele, ele reafirmou que ele não acredita, falou isso mesmo, não acredita na vacina, não acredita nas máscaras. Ele voltou a falar isso lá na CPI. Esse é um problema no qual a CPI tem incorrido com frequência, né, Sardenberg? Dá palco para esses negacionistas, sob a justificativa de que é necessário desmascará-los ou de que é necessário colher os depoimentos deles para que isso conste no relatório final. Eles acabam promovendo uma grande exposição dessas figuras. Aconteceu ontem com o Luciano Hang, da Havan, e aconteceu hoje com o Otávio Facuri. Isso não foi sem aviso prévio. Alguns senadores advertiram o próprio colegiado de que isso iria acontecer, jornalistas advertiram em relação a esse risco, e ainda assim houve uma insistência, principalmente da parte do senador Renan Calheiros, que é o relator, em ouvir para consignar no relatório. Mas qual o resultado disso? Tanto a sessão de ontem quanto a de hoje foram extremamente tumultuadas, marcadas por bate-boca entre os próprios senadores, com esse tom arrogante, tanto do Luciano Hang quanto do Facuri, reafirmando coisas que não são ideias, não são opiniões, não são convicções, são opiniões que não se baseiam na ciência, que contrariam aquelas evidências que a ciência tem tratado de comprovar
ao longo desses meses de pandemia. E tem sim, muita máscaras mentira no ajudam. meio também, né, Vera? Ele falando que, não tomei vacina porque as vacinas estão em testes. Isso é mentira, exatamente. Vacinas não estão em teste. Vacina, mais do que os medicamentos, inclusive, elas passam por várias fases de testes, amplamente catalogadas, acompanhadas, e que só tem o seu registro aprovado em agências de vigilância, como a FDA, a própria Anvisa brasileira, depois de comprovar a sua eficácia, a sua segurança. Então é mentira dele, e provavelmente é mentira que ele e a família dele também não se vacinaram. Devem ter se vacinado, mas fazem essa propaganda porque é uma propaganda ideológica, Cássia. É transformar algo que é uma questão sanitária, de saúde pública, em propaganda ideológica, que é o que esse pessoal sabe fazer, e é o que eles acham que vai salvar o presidente Jair Bolsonaro, salvá-lo da impopularidade e garantir a sua reeleição. Mas é um desserviço que ele presta com o auxílio da CPI. Além da manifestação homofóbica que ele fez no Twitter e que foi rechaçada pelo senador Fabiano Contarato, e que também se dá palco para esse tipo de manifestação de ódio, de manifestação preconceituosa, de homofobia. Então, acho que a CPI deveria ter mais cuidado ao inquirir essas figuras. Ainda que seja necessário incluí-las no relatório, eles já têm o compartilhamento, por exemplo, de dados que o Supremo fez com a CPI em relação ao inquérito. Não precisaria dar palco para esse tipo de gente. E tem também um tom, assim, de, se você olhar criticamente, um tom de ignorância, né? Assim, de conversa, daquele sabichão de mesa de bar, né, Vera? Quando é o cara que fala assim, né? Isso aí, a máscara protege, os cientistas disseram que a máscara protege. Aí o cara fala, eu não acredito nisso. Mas é propositalmente com esse tom, o Sardenberg, porque esse não é um dos que existem também muitos bolsonaristas ignorantes. É um sujeito bem esclarecido, rico. Ele faz isso neste tom para atingir este público. É uma isca para atingir um público que está ansiando por uma mensagem fácil de ser compreendida. Então ele adota esse tom de deboche e bastante cínico para falar as coisas de um modo simples, que esse público entenda. Portanto, o desserviço é ainda maior. Não é alguém que crê nisso que está falando. Ele está falando porque existe um método nisso para você disseminar desinformação e, com isso, desacreditar a ciência, desacreditar quem defendeu o distanciamento social, quem defendeu a necessidade de vacinação, etc. Então, um desserviço duplo. Não é nem que ele creia nisso, é que ele está usando isso como um método. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Amanhã é nosso aniversário, hein, Vera? Muito bom. Quem estará conosco aqui na Cássia Kiss. Coragem? Que Aqui, demais. Você vai conversar com a Cássia Kiss. E a Cássia Kiss também tem o segundo nome, como a Cássia Regina, não? Não tem. Não tem. Vocês checaram já essa informação? A Érica de Cássia checou e não tem. Então tudo bem, né? A gente aceita ela assim mesmo, com o coração e com beijinhos. Eu amo a Cássia Kiss. Então tá bom, Vera, obrigado. Então tá bom, gente. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.